Oi, eu sou a Raíza, esse daqui é o Linha Contábil. Puxa o filme comigo porque hoje eu vou falar os 5 livros, 5 estrelas que eu li esse ano. E assim, tá com livros muito bons, que eu super indico pra vocês. Tanto é que foram meus livros 5 estrelas, já que eu sou bem criteriosa, então vamos lá, puxa o filme. Bom, o primeiro livro que eu vou trazer vai ser um livro que eu não esperava que fosse tão bom. Sempre me falaram que esse livro era muito bom, mas eu não esperava que fosse tanto, que é Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que, para quem não sabe, é um livro que ele se passa aqui no Ceará, nos interiores do Ceará. Inclusive, ele é inspirado em uma história real da cabeça do santo que caiu, do santo casamenteiro, se eu não me engano, que a cabeça do santo meio que desmoronou e foi parar em, bem dizer, outra parte da cidade, e aí o corpo é separado da cabeça, e esse livro foi inspirado nessa história. Ele é muito romance de realismo mágico, inclusive, dialoga com essa estética da literatura. No início do livro, a gente vai conhecer o Samuel, que é o nosso protagonista, e a gente sabe que ele passou por muitos perrengues. A mãe dele acabou de falecer e ele tá em busca do pai dele, que ele só tem um endereço. Então, bem dizer, ele atravessa muitas cidades do Ceará, que são cidades bem grandes até, para poder ir atrás de vingança pro pai dele, já que ele não teve muito contato com o pai dele e a mãe dele morreu. Então, ele meio que quer finalizar esse ciclo na vida dele, já que ele não tem nada, ele não tem pra onde ir, ele não tem nada. Ele chega na cidade, que é a cidade de Candeia, que é a cidade onde está localizada a cabeça do santo. Chegando na cidade, a cidade está deserta, porque não é uma cidade que tem muitas pessoas desde que a cabeça do santo caiu. É dada como uma cidade amaldiçoada, e ele vai atrás do pai dele e descobre que o pai dele está morto. Então meio que não tem como ele realizar a vingança que ele queria matando o pai dele. Nisso, ele resolve se hospedar na cabeça do santo. Quando ele está dentro da cabeça, durante os dias que ele está na cidade, ele começou a ouvir muitos lamentos, muitos murmúrios, muitas rezas das mulheres. E aí essas mulheres pedem casamento, elas pedem marido, namoro, relacionamento. E ele simplesmente decide que vai ajudar essas mulheres e começa a formar os casais. Daí a cidade começa a ficar muito famosa porque começam a dizer que a cabeça do santo casamenteiro está realizando milagres. Então, assim, o livro é muito impactante, tem personagens que eu gosto muito, personagens que eu me apeguei muito. O Samuel é um protagonista muito caricato, tanto é que eu lembrei o nome dele, então, assim, ele é muito caricato de verdade. A história toda, por si só, ela é bem caricata, mexe muito com coisas aqui do Ceará, do Nordeste. É muito engraçado também, eu gostei de verdade, eu super indico. Com certeza, os 5 estrelas foi uma das minhas melhores indicações desse ano. O segundo livro vai ser um livro que eu não esperava que fosse 5 estrelas de verdade, que vai ser Carrie Soto. Pra quem não sabe, Carrie Soto é um livro da americana Taylor Jenkins. Ela, inclusive, tem vários livros que meio que compartilham o universo, meio que são datados na mesma época. Eu já cheguei a ler Evelyn Hugo e A Atmosfera também, mas Carrie Soto é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Vai falar sobre uma tenista aposentada que quer voltar para os palcos para que uma tenista mais nova não quebre o recorde dela. Então a gente vai acompanhar toda a trajetória de vida dela, da infância dela vivendo pro tênis. Tipo, a personagem não sabia o que era uma amizade, um namoro, descanso, família, porque ela vivia pro tênis. Até que chega um momento em que ela, para não perder o recorde dela, já que ela não conseguiria alcançar mais do que aquilo, ela decide parar. Até que em determinado momento da vida dela, quando ela tem ali os seus 40 anos, ela vê que tem uma tenista mais jovem querendo tomar o pódio dela, e ela não aceita. Então ela volta a treinar, ela volta a fazer todas as coisas, ir pra mídia, treinar, conseguir treinador, patrocínio, para ela conseguir voltar a campo e conseguir de volta o recorde e o pódio dela. Então, assim, é um livro muito bacana, principalmente para quem gosta dessa coisa do esporte. Eu nunca fui muito fã, mas o livro, ele é muito legal de se ler. Tipo assim, você fica muito imersa no que significa o esporte para essa personagem. É muito legal, é muito divertido e, assim, um dos livros que eu mais achei sensacionais na minha vida, de verdade. Ele é muito imersivo, é como se você estivesse lá na quadra vendo essa personagem jogar, de verdade. Então, assim, 5 estrelas para Carrie Soto. A Taylor Jenkins arrasou demais nesse livro, é um dos poucos dela que eu gosto, então vale uma indicação aqui. O terceiro livro que eu vou trazer vai ser A Vez da Pele, do Jefferson Tenório, que, assim, foi um dos livros que me marcou muito esse ano.
Eu lembro que eu cheguei a chorar muito lendo ele. É um livro muito forte, é muito impactante. Não é à toa que tentaram censurar ele, porque assim, é um livro muito pesado, mas ao mesmo tempo o Gelson Tenório traz uma escrita muito poética de todos os acontecimentos da vida desses personagens. A gente tem o personagem que narra a história, ele é um personagem onipresente, mas ele é o filho do nosso personagem principal que a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar o filho narrando a trajetória do pai e da mãe até o exato momento em que eles morrem. E aí a gente vai acompanhar ele contando a história de como o pai dele tinha uma vida antes da mãe dele, ele só se relacionava com mulheres brancas porque ele achava que só assim ele ascendia socialmente, que só assim ele era visto socialmente. E na cabeça dele, racismo não existia. Na cabeça dele, ele não sofria racismo, isso era coisa da sociedade, acontecia. Tanto é que muitas dessas famílias, dessas mulheres que ele se relacionava, eram pessoas extremamente racistas com ele, mas enquanto ele estivesse ali relacionando com aquelas mulheres, enquanto ele estava sendo visto, para ele era algo, bem dizer, legal. E aí a gente vai acompanhar uma parte da trajetória da mãe do personagem, que é quando ela meio que é obrigada a sair da casa dela e morar com a tia. Ela vai morar com essa tia e com essa prima, mas elas vêm de realidades diferentes, já que ela é uma mulher negra e a tia e a prima não. Então a realidade delas é bem paralela, e aí ela vai passar por um desafio que é ela acaba indo morar com um namorado, e aí ela meio que é tratada como empregada da família desse namorado, até o momento em que ela se retira daquela casa. E aí a gente vai ver esses dois personagens juntos por pouco tempo, porque logo depois eles se separam, e aí a gente vai conhecer a história solo do personagem. Ele é professor, ele não tem contato com o filho, não tem contato mais com a ex-mulher, a vida dele já não tá mais tão legal assim. Então a gente vai acompanhar toda a trajetória de vida desses personagens, coisas que eles passaram, racismo estrutural, até o filho chegar no momento de enterrar o pai. Então, assim, é uma história bem profunda, é uma história que a gente acompanha a vida inteira de um personagem em poucas palavras. E, assim, esse livro ele é curtinho, ele é pequeno, mas ele mexe muito com você, de verdade. Eu acho que o Jefferson Tenório pega pontos muito importantes de críticas sociais e ele trata com uma ritmia, ele consegue tratar como se fosse uma poesia escrita, coisas como racismo estrutural, patriarcado. A escrita dele é muito boa, eu gostei bastante. Tanto é que só tá faltando eu ler um livro dele que eu ganhei de presente, tá por aqui, que a minha amiga Vitória me deu. Então, assim, eu li todos dele, inclusive a próxima indicação também vai ser um livro dele, porque, de fato, os livros dele são muito bons. O próximo livro vai ser Estela Sem Deus, também do Jefferson Tenório. E esse livro, eu acho que ele me marcou um pouco mais. Tanto é que eu li ele em 2 dias, mas muito por causa de vivências que a personagem tem muito parecidas com a minha. Então, assim, esse livro me marcou de um jeito que eu fiquei impactada, porque às vezes livros espelham a nossa realidade. E aí a gente vai acompanhar a personagem da Estela, que ela mora ali com a mãe dela, com o irmão dela, mas a vida deles não é boa. Tanto é que a mãe dela é diarista, trabalha na casa de famílias ricas, limpando. E ela desde sempre começa a ter uma noção de que a vida não é fácil. E aí ela passa a ajudar a mãe dela, ela deixa de estudar, deixa de fazer coisas básicas para ajudar a mãe dela a se sustentar. Até que chega um momento em que eles precisam se retirar por não ter mais dinheiro. E aí eles vão morar com uma amiga da mãe delas. E assim, é uma realidade muito cruel que a gente vê, que a gente sabe que existe na vida real. Mas como eu já disse, o Jefferson Tenório tem essa coisa de trazer como forma de escrita muito calculada, muito poética, muito sensível. Eu gosto muito. E aí essa personagem não tem pra onde ir, a mãe dela também já não aguenta mais morar com essa amiga, e aí a mãe dela deixa ela com os tios dela pra que ela vá procurar emprego. Quando ela tá morando com os tios dela, que são pessoas brancas, ela e o irmão são pessoas negras, eles começam a sofrer uma certa lavagem cerebral na igreja evangélica. Eles começam a frequentar, de começo eles começam a gostar muito, mas a Estela, ela se incomoda com as coisas que são ditas na igreja, não é exatamente aquilo que ela quer pra ela. A personagem o tempo todo foi negada de tudo da vida dela. Ela não pôde ter uma infância porque tinha que ajudar a mãe, não pôde estudar porque tinha que ajudar a mãe, e agora não pode ter a vida dela porque ela tem que ficar condicionada ao que os tios querem pra ela, já que ela mora com esses tios. Então é um assunto bem delicado, essa coisa toda da religiosidade, é bem delicado. E aí a personagem passa por poucas e boas até aquele momento em que ela decide sair daquele local.
Quando ela decide sair, o irmão dela nega ela, os tios negam ela, a família nega ela. A única pessoa que acolhe ela é uma amiga. Então, assim, é um livro bem impactante. Ele tem bastante a coisa da religiosidade, a coisa da baixa classe social, assim, que eu acho que são pontos que pegam muito, de verdade. A forma como ele consegue abordar tudo isso. Inclusive, eu acho esse um pouco mais pesado do que o outro, o Avesso da Pele, porque eu acho que esse daqui tem cenas um pouco mais agressivas, tem cenas um pouco mais de violência, violência física, violência verbal, etc. Mas ele consegue traduzir total a vida de uma pessoa que mora numa comunidade e é perigoso, e eles não têm pra onde ir, não tem dinheiro, assim, é muito interessante a gente ver o decorrer da vida dessa personagem e ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando, a gente fica pensando como que ela vai sair daquela, tipo, como que ela vai sair daquela casa, como que ela vai sair dessa vida, como que ela vai sair da casa dos tios, como que ela vai sair da igreja. A gente fica o tempo todo querendo de fato o que vai acontecer com essa personagem e eu acho muito bom porque isso instiga muito a gente a ler esse livro, ele é muito instigante. A gente começa, a gente já quer terminar justamente porque ele é muito bom, ele tem muitas camadas, ele passa por muitas coisas, mas ao mesmo tempo é uma só história. É muito interessante, o Jefferson se garante muito e é muito bom. O próximo livro e último vai ser um livro francês da Anne Erx, não sei pronunciar ao certo, mas é um livro francês. Eu li esse livro numa ofensiva, eu li outros 2 livros dela junto com esse, foram 3 livros ao todo, só que eu me arrependi um pouco porque esse eu deveria ter lido em primeiro, mas eu acho que se eu tivesse lido em primeiro não teria o mesmo impacto que eu tive com ele, que é O Acontecimento. Esse livro, ele faz parte de vários, não diários, mas várias escrevivências da vida dela, em que ela vai contar algumas partes da história da vida dela, tanto é que quando a gente chega em determinados outros livros, a gente já sabe o que aconteceu e o que se passou na vida dela, justamente por ter essa ligação. Em Um Acontecimento, ela vai narrar o fato de quando ela fez um aborto clandestino. E assim, era na época de 1900 e pouco, não vou me lembrar, mas assim, é muito impactante porque a gente sabe que desde sempre as mulheres já não tiveram muitos direitos. Isso é fato. E ainda mais naquela época. Se hoje a gente já não tem tantos assim, imagina naquela época, né? E aí ela vai contar como a família dela é uma família pobre, eles não têm muita coisa, eles têm um mercadinho que a mãe dela gerencia, e ela nasceu no interior e tá fazendo universidade na cidade. Então, quando ela se vê grávida de um encontro casual que ela teve com uma pessoa, ela fala: eu preciso fazer um aborto. Eu não tenho o que fazer, eu sou uma pessoa pobre, eu tô na universidade, eu preciso terminar os meus estudos. E aí a gente vai acompanhar meio que essa tensão da personagem. É muito tenso, a gente fica o tempo todo apreensivo. Mesmo que seja uma escrita, um diário de boa parte da vida dela, ela consegue passar tudo que ela sentiu naquela época. Então, assim, é muito apreensivo, de verdade. Tem um momento em que ela vai contar que ela pega uma... Tem um momento em que ela vai contar que ela pega uma agulha dessasinhas de crochê, de tricô, e ela coloca dentro dela pra poder tentar puxar o feto. E, assim, foi uma das cenas que mais me marcou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, sabe? Sabe? E aí, assim, é muito impactante a forma como ela fala abertamente sobre isso, a forma como ela escreve abertamente sobre isso, sobre o dia em que ela fez um aborto clandestino. Ela narra todo o ponto da vida dela que leva ela a tomar essa escolha, a apreensão, o medo de ser julgada pela sociedade como uma mulher grávida, solteira, o medo de passar necessidades, o medo de decepcionar a família dela, que acreditava muito nela, colocava muito potencial nela. Então, assim, é um livro muito curtinho, ele tem 90 páginas, se eu não me engano, 96. E, assim, é sensacional, porque em poucas páginas a gente vê essa apreensão toda dessa mulher fazendo isso, e assim, é muito bom, me impactou muito. Foi um dos livros, assim, que eu mais gostei esse ano, que mais me impactou, na verdade, esse ano. E assim, 5 estrelas, de verdade. Eu acho que todos esses livros valem 5 estrelas. Alguns me marcaram de forma divertida, outros me marcaram de forma mais profunda, mas assim, todos com certeza valem 5 estrelas. Esses foram os 5 livros, 5 estrelas que eu li esse ano. Teve muito mais livros, mas foi muito difícil de escolher. Eu tive que fazer uma bela curadoria, porque teve muitos livros bons esse ano, de verdade. 2025 rendeu muito. Então, é isso. Obrigada por acompanhar até aqui. Tchau!